Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Segurança Criativa. E como eu já falei anteriormente, esse canal tem a intenção de trazer para você que está começando na área de segurança de trabalho ou para você que já está há algum tempo, dicas relevantes. No vídeo passado, eu trouxe para vocês algumas perguntas que podem ajudar você a avaliar os DDS que estão sendo realizados nas frentes de serviço. E hoje o meu amigo Robson Medeiros vai ensinar você a criar do zero um app pelo Power Apps para você fazer essas avaliações no celular ou no tablet, deixando de lado prancheta, papel, caneta e garantindo que nenhum dos seus registros vão ficar perdidos. Esse vídeo é muito interessante, eu espero que vocês aproveitem muito o aprendizado e agora eu vou deixar vocês com o meu amigo Robson. Bora lá? Bom, pessoal, voltando aqui com a nossa ferramenta, né, para poder dar continuidade na nossa aplicação. A gente vai fazer aqui algumas alterações. Para quem assistiu o vídeo anterior, viu que a gente criou um controle, né, de extintor, cadastro, acompanhamento de inspeções periódicas. E hoje a gente vem complementar a nossa ferramenta com um formulário de avaliação de DSS, tá? Para poder melhorar aí o engajamento. Então, a gente vai fazer alguns ajustes aqui no próprio app. A gente vai iniciar com uma criação de uma página em branco. Essa página em branco a gente vai jogar ela para o menu, né, esse menu para poder dar uma organizada nas nossas ferramentas. Então, aqui na capa inicial, a gente tem aqui as consultas de extintor, né, cadastro de extintor. A gente vai levar esses dois botões exatamente para essa tela nova, né, que será a tela de o menu, né, com todas as ferramentas que a gente for complementando aqui a nossa ferramenta. Então, a gente vai colocar aqui um botão novo, inserir, botão, a gente vai puxar aqui, né, exatamente avaliação de DSS. Então, a gente vai ter que colocar aqui os botões de navegação para poder navegar entre as páginas. Seria, no caso, do botão inicial para a página do menu, como o retorno, né, voltando para a página inicial. Aqui um botão mais adequado. Vou tentar manter aqui toda a estrutura, né, o padrão de cores, menu, tela inicial. Então, esses botões não serão mais necessários. A gente levou a cópia deles para a próxima página. Aqui a gente pode estar chamando de ferramentas, onde vai estar direcionando aí para todos os nossos formulários, né? Para ajudar essa turma aí a acabar com o papel. Então, eu vou editar já a página aqui, né? Para poder ficar mais fácil a localização dela. A gente vai chamar de PG, menu, botão inicial. E dentro da função onSelect do botão, a gente vai exatamente referenciar ela aqui, que seria a página, né? Menu. Simulando aqui o app. O nosso botão ainda está vazio. A capa inicial, pessoal, a gente até que desenvolveu aqui uma imagem, né, para dar uma melhorada no layout. Vamos já aplicar ela aqui. Só dar uma ajustada aqui no padrão de cores. A gente vai tentar puxar aqui o verde para poder dar uma melhorada, né, na visual. O número do verde que a gente está usando aqui para capa, né, com esses detalhes, exatamente essa cor, que é o 7ED957. A gente está botando uma espessura aqui da borda 7, acho que é um 8, 7 fica mais ideal. E o nome que está preto, né, a gente também vai aplicar o mesmo padrão de cor. Para facilitar aqui a leitura. Acho que já deu uma melhorada aqui no visual da ferramenta, né? O nosso botão também, podemos já aplicar também o mesmo padrão de cor. Ver como é que vai ficar. E a letra, a gente pode estar deixando ela na cor preta. Aí a dica, pessoal, a gente pode estar criando as imagens, né, com layout, logos, para poder dar uma melhorada nos visuais. Então, partindo aqui para nosso desenvolvimento, né, do formulário de avaliação,
A gente vai criar toda a estrutura dentro do SharePoint para poder estar fazendo essa consulta dentro do app, né? A nossa base ela está apenas com os checks, né, de extintores, né, as listas. Então a gente vai entrar dentro do nosso site, né, Segurança Criativa. Vamos iniciar aqui o cadastro de um novo formulário, né? Esse formulário, no caso, é uma lista que a gente vai colocar todas as informações necessárias aí para nossa avaliação. A gente vai iniciar uma criação de uma lista em branco. Essa lista a gente vai chamar de avaliação, né, DSS. A gente vai manter ela, né, mostrar na navegação do site, né, que ela possa aparecer na barra lateral esquerda. Criar padrão, né, ela vem como com o título já disponível. É um campo que já vem como obrigatório, né, quando a gente cria uma lista nova. A gente vai desativar ele, né, em seguida. Antes, a gente vai já adicionar algumas colunas, né, que seria importante aí para nossa avaliação. Que o primeiro campo seria quem? Avaliador, né, no caso, o nome da pessoa que vai estar fazendo essa avaliação. A gente pode também colocar aqui o nome do avaliado, que seria a pessoa que está conduzindo, né, o próprio DSS. A gente pode também estar inserindo o campo de data, hora, exatamente no momento do horário, né, que está acontecendo lá a avaliação, e aí depois a gente puxar aí um estatístico aí para o período. O tema também é muito importante, né, a gente fazer referência, trazer aqui o tema do que foi abordado lá na apresentação, local, né, da realização do DSS. Poderia colocar também uma área, dependendo dos setores da empresa, mas eu acho que para esse momento o local já é o suficiente. Para abrir a mente, a gente tem um direcionamento. Em seguida, a gente vai passar para o assunto, né? Exatamente as perguntas que a gente vai colocar dentro do nosso cheque. E como foi bem abordado, né? Primeira pergunta, a gente vai estar puxando aqui. O assunto, né, abordado está relacionado com a tarefa a ser executada. Então, é uma pergunta que a gente já levantou, que acha importante, né, para essa avaliação. Então, lembrando, pessoal, que a gente sempre tem que verificar o tipo, né? Então, como a gente vai ter respostas de texto, né, a gente vai manter aqui como texto de uma linha. Eu poderia muito bem já estar colocando aqui as opções. A gente pode também fazer dentro da ferramenta, né, mudando lá o tipo de data card para poder fazer esse tipo de seleção. Então, a gente está colocando aqui o texto completo, né? A gente sabe que isso aqui vai, em seguida, virar caracteres dentro do SharePoint, né? Mas a gente quer mostrar para vocês também exatamente esse tipo de cenário, né? Para que vocês possam depois analisar qual seria a melhor opção para vocês. Então, a primeira pergunta foi inserida. Vamos lá inserir a próxima pergunta. Pergunta número 2. Pergunta número 2. Houve participação dos colaboradores? Trouxeram dúvidas, opiniões, sugestões. Então, assim, é interessante que todos participem, né? E a gente consiga ter um direcionamento legal nessa avaliação. A terceira pergunta que a gente vai estar implantando, né? Inserindo, em relação ao tempo do DSS, né? Se ele está dentro do esperado, né? Que a média de 5 a 15 minutos. Vamos salvar aqui a pergunta número 2. Já inseriu novamente. Okay. Mais um texto de uma linha. Pergunta número 3. Pergunta número 4. Pergunta número 4 vai ser exatamente, né, em relação ao facilitador, né, se foi conduzido, né, o diálogo de maneira lógica, em relação ao aquecimento, a revisão, a introdução, o diálogo, né, e a conclusão. A metodologia utilizada oferece o diálogo e a participação das pessoas? Essa já seria a quinta pergunta, né, para a gente adicionar. E a sexta pergunta e última, né, a registro de diário evidenciado e a frequência de ferramentas em relação à participação dos colaboradores? Em relação às evidências, né, se o DSS ele é registrado de alguma forma, né, para poder comprovar que todos da frente de trabalho participaram daquela reunião, né, do diálogo antes de iniciar suas atividades.
Isso é muito importante. E o campo de observação também pode ser adicionado para que possa ser colocado algum tipo de comentário aí no final da avaliação. Então, nosso questionário quase completo, né? A gente vai desativar aqui a coluna de título. Como eu falei, ela já vem por padrão obrigatório. Desativo por opção, né? Se vocês se sentirem à vontade de usar ela. E como vai ficar um texto fixo, eu costumo já fazer essa manobra de desativar ela e deixá-la oculta. Voltando aqui para o formulário, a gente vai na última coluna, né? Adicionar coluna. Só que a gente não vai adicionar, a gente vai na última opção, que seria mostrar ou contar colunas. A gente vai desmarcar a opção título. Podemos também aqui acrescentar algumas colunas padrões, né? Por exemplo, aqui o ID. Acho bem legal para poder fazer aquela contagem de linhas. Com o formulário pronto no SharePoint, né, nossa base de dados já disponível, a gente volta para a ferramenta e vamos fazer exatamente o que? Adicionar, né, dentro da nossa aplicação, o novo formulário. SharePoint, segurança criativa, está aqui o nosso formulário de avaliação de DSS. Vamos fazer conexão, formulário adicionado, em seguida, vamos voltar para aqui nossa aba de exibição de árvore, para poder já criar o nosso formulário. A gente vai adicionar uma nova página. Essa página a gente vai chamá-la de cadastro. VDSS, avaliação do DSS. Está abreviado aqui para não ficar o nome muito extenso. A gente vai pegar aqui o padrão de cores, né? A gente pegar mesmo o padrão, que seria o botão de retorno e o botão de envio. Para poder garantir o mesmo padrão aí das outras telas, que a gente vai chamar de cadastro. Cadastro e avaliação de DSS. Então, em seguida, pessoal, vamos na base de adicionar, né, dados. A gente vai adicionar, né, inserir o formulário de edição. Esse formulário de edição, quando ele é adicionado, ele pede que seja referenciado, né, uma fonte de dados, que é exatamente a fonte que a gente acabou de fazer a conexão, que é de avaliação de DSS. Fonte adicionada, né? A gente vai fazer aqui só os ajustes no próprio formulário. Então, o título, como a gente já removeu ele lá, né, deixou ele como oculto, a gente não vai usar ele aqui no app. Em seguida, por padrão, ele não traz todos os itens, né, que foram adicionados, mas como a gente já fez a inclusão, né, a gente vai fazer apenas a adição deles dentro do próprio formulário. Então, a gente clicando dentro do nosso formulário, tem a opção de editar campos, adicionar campos, né, a gente tem todas as colunas lá disponíveis. Então, a gente tem aqui já disponível a 1, a pergunta 2. Então, vamos adicionar a pergunta 3, a pergunta 4, a pergunta 5, pergunta 6. Observação, que a gente também adicionou por último. Avaliador, avaliado, data hora, tema, local. Local e as perguntas, né, o questionário. Antes de dar sequência, já percebi um erro, né, em relação ao campo data hora. Ele trouxe apenas o campo de data. Por quê? Porque na hora que eu fiz a criação da coluna, esqueci de ativar a opção de hora. Então, assim, para não ter que fazer uma edição nessa coluna, eu teria que editá-la, sair do app e ter que retornar. A gente vai fazer o quê? A gente vai remover, né, essa coluna. A gente vai atualizar o aplicativo para ele conhecer essa remoção. Ele considera já um erro, né, porque a coluna não existe mais. Removida, a gente vai lá novamente no SharePoint, vai fazer o quê? Incluir o campo novamente de data hora. Agora a gente vai incluir a hora.
disponível. Vou dar as ordens aqui, ó, bem básico, é só arrastar para a posição que vocês acharem ideal. Em seguida, atualizar novamente o nosso banco de dados. Isso aqui pode ser para tiver necessidade de incluir mais colunas, é só adicionar no SharePoint e fazer a atualização dentro do banco de dados. Então, adicionado, vamos procurar aqui a nossa coluna, né? A coluna ela não vem automática para o formulário, a gente precisa entrar na lista novamente aqui, né, na parte superior direita, né, da barra de fórmulas, campo propriedades e procurar exatamente pelo campo de data hora. Então, ele está bem aqui disponível e nosso campo de calendário de hora já vem disponível aqui junto com a data. Então, como é que ele vem? Já vem o campo de data e as horas já disponíveis aqui para fazer o preenchimento. Em relação à ordem, né, ele joga sempre para o último, né, na sequência de adicionar os itens. Então a gente pode também estar ajustando a posição, né, dessas respostas dos cards, né, levando para a posição que você achar ideal. Eu já dei uma arrastada nele, ele se posicionou da forma aqui bem prática. Então, beleza. Até aqui, tudo bem. A gente vai agora, né, só ajustar aqui os campos de respostas, porque a gente não quer um texto livre, né, para poder responder. A gente vai colocar as opções de escolha, que seria a resposta conforme ou não conforme, né? Ou pode ser um atende ou não atende. Então, a gente vai voltar para o campo de edição dos campos e vamos fazer o quê? Vamos fazer a alteração do tipo de formulário, né, do card. A gente vai alterar de editar texto para valores permitidos. Então, ele vai me dar uma caixinha de seleção, onde a gente possa estar adicionando os itens. Então, a gente vai fazer isso para todas as perguntas que a gente quer manter valores padrões. Pergunta 3, valores permitidos. 4, 5, a pergunta número 6. Robson, mas é o seguinte, a pergunta ela não está aparecendo por completo. É bem simples, pessoal. Dentro do, do card da pergunta, a gente tem vários campos que é exatamente todas as ferramentas que vão estar disponíveis dentro dele, de cada card. Então, a gente tem a opção do texto, já está selecionado, né? Nas propriedades, né, aqui na parte direita, a gente tem uma opção aqui de quebra automática. Quando a gente ativar ela, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai ajustar aí o texto, né, dentro do próprio card, data card. Então, a gente vai para número 2, faz a mesma coisa. Quebra de texto automática, lá ele ajusta. Se dependente do tamanho da pergunta, ele vai ajustar, né? Sempre do campo de propriedades, então, quebra automática. E o campo de observação, a gente também pode deixar ele como tipo de texto de muitas linhas, né? Para poder aumentar também a quantidade de resposta. Não é nem da resposta, porque a gente consiga realmente ler um pouco mais as informações que forem adicionadas. A gente vai alterar aqui, ó, de editar texto para texto, editar texto de várias linhas. Então ele vai ajustar o card. Esse card, pessoal, a gente também pode estar aumentando aqui o campo, ó, deixar no tamanho que você achar ideal. Lembrando que como a gente colocou no SharePoint texto de uma linha, ele vai limitar texto de uma linha para 255 caracteres. Ah, mas eu preciso escrever bem mais do que isso. É só alterar para texto de muitas linhas, né, de várias linhas. Aí fica a opção. Fica a critério de vocês. Então, o formulário, ele tá já, né, pegando o cara, já tá ficando no padrão. A gente vai adicionar aqui também algumas informações, né?
O avaliador, a gente considera que é a pessoa que está com a ferramenta logada, né, com o caso o usuário. Então, a gente pode já pegar aqui por padrão o nome do usuário logado. A gente vai usar a função user, como a gente falou no app anterior, né, a gente tem as opções de trazer imagem, trazer o nome, como também o e-mail. Então, temos essas três opções. Então, para esse momento, a gente vai estar usando o nome, né, de quem está logado. Automaticamente, ele já trouxe meu nome. Como eu quero que esse campo não tenha alterações, a gente vai manter esse campo bloqueado. Então, com a seleção dentro do data card, né, com ele selecionado, a gente vem na barra de propriedades, localiza aí o display mode. O display mode, ele já vem com parent display mode, né, que já está disponível para edição. A gente vai colocar um ponto, ele vai trazer algumas opções. Então, a gente vai colocar aqui um disable, né, para poder manter ele desabilitado. Então, assim ninguém vai conseguir fazer a edição. Vocês percebem até que a cor dele ele já tem uma alteração, né? A gente pode vir aqui também na barra lateral e definir cores para esse tipo de ação. Então aqui tem cor, né, quando desabilitado, ó, qual focalizar, pode ser uma cor quando pressionado, isso serve também para botões, né? A cor aqui do texto ele está cinza, a gente vai estar alterando para preto. E o nome do avaliador, esse nome do avaliador, ele pode estar inserindo lá no momento, como também manter uma lista suspensa, né? Com o nome do. Por exemplo, trazer um efetivo da empresa, ou só o nome da liderança, o nome das pessoas que fazem aí a condução do DSS. O campo de data, a gente é um campo padrão, né? A gente pode muito bem já deixar travado aqui numa data do dia, para evitar cadastros anteriores, como também deixar livre para que o próprio usuário faça essa seleção. O tema também é um tipo de texto, o local, vamos manter o tipo de texto, e as respostas, como a gente vai trabalhar com padrões, a gente vai fazer uma alteração aqui no tipo, né, da resposta, né, inserindo aí a lista suspensa. Então, a gente, com o data card selecionado, a gente vai inserir dentro do campo de itens, a gente vai remover, né, as informações e vai colocar exatamente as respostas, né, que a gente vai manter dentro do formulário. Então, a gente pode colocar aqui atende ou não atende. Vocês perceberam, né? Agora as respostas já estão disponíveis aqui dentro do app. Só que sim, Robson, eu não quero que ele já venha preenchido com o atende, né? Então é bem simples. É só a gente acrescentar aqui aspas dupla, vazia, né? Colocar o ponto vírgula, seria o delimitador, e inserir no restante das respostas. Tem limite de resposta? Não tem, tá, pessoal? Pode colocar quantas acharem necessário. Isso dando dica já para outros tipos de controle, que vocês podem usar esse modelo, né? Vou botar aqui, por exemplo, um teste, já está disponível aqui dentro da relação. Tá? A gente vai manter apenas essas e vamos fazer o quê? Uma cópia, porque a gente vai usar o mesmo padrão para todas as outras perguntas. Então, vamos aqui para a pergunta número 2. A gente vai desbloquear o card, né, que ele já vem bloqueado por padrão, e dentro da propriedade itens, inserir aí a lista suspensa. Da mesma forma, a gente vai fazer com os demais. Lembrando sempre do campo, né, propriedade itens, onde a gente vai colocar essas informações. Ok, tudo preenchido. A gente vai voltar um pouco aqui. Ferramenta, vamos adicionar aqui já a navegação, né, para nossa página de avaliação de DSS. Avaliação, colocar um efeito cover. E vamos instanciar o formulário, né? E o forms, eu acredito que seja o formulário número 2, né? Mas vamos conferir aqui qual é o nome dele. Cadastro DSS. A
gente pode até estar alterando também, ó, forms AVDSS. Select desse botão, quando a gente fez a cópia da outra página, ele está com o endereço do controle de extintor. Então a gente vai mudar aqui exatamente, eu quero que retorne para o campo de menu, que é onde eu vou ter os outros botões para direcionar para as outras áreas. Voltou. Aqui a gente vai adicionar o nosso forms, a VDSS. Então, já está disponível, né, o cadastro, o botão, né, para poder iniciar o cadastro. A gente pode dar uma instanciamos o formulário está pronto para fazer um cadastro. O botão aqui também a gente vai fazer as alterações. Vou limpar tudo aqui. Esse formulário PDSS. Então a gente vai fazer o que? Submeter o nosso formulário, né, ao envio. Quando a gente submeter, pessoal, esses dados já são direcionados, né, enviados para o SharePoint e em seguida ele remove, né, todas as informações, né? Ele envia, em seguida ele zera o formulário. Isso para poder iniciar um novo cadastro. Só que a gente precisa fazer algumas adequações aqui ainda. Seria o quê? Pelo menos colocar aqui os campos obrigatórios, né? Porque o pessoal não esqueça de não colocar nenhuma informação importante. Então, dentro da propriedade, né, a gente tem a opção de requerit para poder estar alterando o valor, né, de false para true. Então, ele já traz aqui um indicador, né, de obrigatório, que seria o asterisco. Então, se a gente for fazer o envio agora, ele vai sinalizar aqui esse item como obrigatório. Então, os demais, a gente vai fazer a mesma coisa. Campo de data hora. Lembrar que tem que desbloquear todos eles para poder fazer esse tipo de alteração. Então, no momento que como eu já tentei fazer o envio, a gente transforma ele em obrigatório, ele automaticamente já aparece aqui a indicação, né, do obrigatório. E o campo de observação a gente vai deixar ele disponível aí como opcional. Texto, a gente vai com clique duplo, né, dentro da caixinha, ele permite fazer a edição. A gente poderia também estar colocando mais informações. Então vamos lá, fazer um teste. Avaliador, teste. Data de hoje, 29/11. Horário, vou botar um horário aqui às 7h15. Geralmente é uma média de início das atividades. O tema, podemos colocar aqui um tema qualquer, né? Proteção de máquinas. Local, canteiro de obras. Atende. Tá todo bacana, né? Tudo atende. Teste 01. Vamos lá fazer um envio. Só verificar aqui uma informação importante que é interessante colocar exatamente aquela confirmação do envio, né? Aquela notificação que ajuda, né, o usuário a entender o que está acontecendo lá quando você aciona algum botão. A gente vai colocar aqui, né, informação de dados enviados com sucesso. Essa informação, pessoal, a gente está inserindo dentro
do onSuccess, né? Que é uma função que fica dentro do formulário. Então, o formulário ele tem diversos campos que a gente pode estar adicionando aqui alguns comandos. Então, o onSuccess, tudo que depois que for confirmado o envio dos dados, ele responde, né, com as ações que a gente colocar dentro dele. Então, ele vai executar o que a gente colocar aqui dentro. A gente vai colocar aqui a primeira função, que seria o campo de notificação de sucesso, para indicar a cor verde, ponto vírgula duas vezes, né, para o padrão português. Em seguida, a gente vai fazer o quê? Vai navegar a página anterior, que seria a página de menu. Ao efeito, após confirmar o envio, né, ele vai executar essas duas ações. Então, vamos lá fazer um teste, enviando, dados enviados com sucesso. Vamos lá no SharePoint, conferir as informações. Então, já estão disponíveis aqui no SharePoint do primeiro cadastro. Então, todos os campos aqui preenchidos. Isso aqui para um Power BI é excelente, né? A gente faz os cadastros em tempo real, atualiza a base. A gente pode estar colocando ações aí também para atualizar um painel aí de um relatório. Coisa que a gente também vai estar mostrando aí para vocês. Vamos fazer essa conexão, né, do BI com o SharePoint. Ok, pessoal? Próximo vídeo a gente vai trazer para vocês um fluxo, né, para poder fazer o envio desse formulário via e-mail, né? A gente vai fazer o cadastro no app e as pessoas interessadas receberão um PDF aí com o formulário preenchido. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. No nosso próximo vídeo, dando sequência, o meu amigo Robson Medeiros vai ensinar vocês a fazer um fluxo para criar um PDF dessa avaliação do DSS que vocês fizeram pelo aplicativo. Eu espero que vocês acompanhem, que vai ser muito interessante. E se você gostou do conteúdo, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho. E se tiver alguma dúvida, sugestão, vai lá em comentários. Nós gostaríamos muito de interagir com vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.